Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeias e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus, Ele, por ser um Deus bom, mesmo assim Ele vai mandar as pessoas para o inferno? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu quero convidar você, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece ainda o nosso canal, eu quero convidar você para você ficar aqui, assistir o que nós vamos falar e se no final você gostar, você deixa o seu gostei e se inscreve aqui no nosso canal para ajudar o nosso canal a bater aí o número de 500 inscritos e você também vai ser ajudado porque sempre que nós fizermos um novo vídeo aqui, o YouTube vai mostrar para você. Então, para a gente se basear o nosso bate-papo hoje aqui, eu quero ler um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 12. Lucas 12, versículo 5, que diz assim, ó, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui, Jesus estava palestrando, como sempre, com os discípulos e dizendo ali a quem realmente os discípulos ou os homens deveriam temer, né? Então ele fez essa correlação aqui. Temei aquele que, além de matar, pode enviar para o inferno, para a condenação eterna. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu quero lembrar a você que nos últimos dias apareceu um vídeo de um camarada aí, um líder religioso, e ele estava fazendo uma comparação, mas eu entendi da seguinte maneira a comparação dele. Ele estava comparando Deus como um pai completamente irracional e que mandava os seus filhos para queimarem numa fogueira sem nenhuma piedade. No meu entendimento, foi essa a colocação que o tal lá do missionário, o apóstolo, sei lá, reverendo René Kivitz, que é um homem que tem se mostrado aí se desviando das doutrinas realmente bíblicas. Então esse camarada ele começou a fazer uma oratória muito interessante, porque a verdade é que ele é um conhecedor da Escritura e ele domina a oratória, ele fala muito bem, ele sabe colocar muito bem as palavras e envolver as pessoas que estão ouvindo ali em uma história com o objetivo de fazer com que aqueles que estão ouvindo entendam ou mudem a sua opinião em relação a um determinado tema que ele está ensinando. E justamente nesse vídeo que ele fez, ele colocou nas redes sociais dele, tá? Então é um vídeo público, ele fez isso para que as pessoas vejam e saibam o que ele realmente pensa. É a mesma coisa quando eu faço um vídeo aqui, eu coloco aqui no YouTube ou em outra rede social, é público, para saber o que eu acho, o que eu entendo, não é bem assim o que eu acho, né? O que eu aprendo sobre o que a Bíblia ensina. Assim devem ser os proclamadores da palavra de Deus através das redes sociais, seja ela qual for. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer assim, de uma forma bem simples, se perguntar, né, que é uma coisa que muita gente se pergunta, como que um Deus bom, ele vai enviar as pessoas para o inferno? Eu já me deparei com esse tipo de pergunta num trabalho de evangelismo, e aí a pessoa falou, se Deus é tão bom assim, por que ele vai enviar as pessoas para o inferno? Mas nós, cristãos, precisamos ter a convicção da esperança que há em nós. Assim como nós temos a esperança real, firme, verdadeira, de que vamos para o céu, um lugar que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis a Ele, à sua palavra, aos seus ensinos e permanecerem até o final, assim também nós temos a convicção de que tem o outro lado, o outro caminho. Por quê? Que outro caminho é esse? O inferno.
um local que realmente, como a Bíblia ensina para nós, será um local de eterno tormento. Agora, querer jogar na conta de Deus, ou querer culpar, ou colocar Deus, comparar Deus com um pai desnaturado, que é um pai desnaturado que não quer o bem dos seus filhos e por isso vai deixar os seus filhos queimarem numa fornalha que vai queimar para sempre e a pessoa nunca vai morrer. Sabe que, falando dessa maneira, muita gente vai ficar impactada e vai começar a se perguntar, poxa, será que isso é real mesmo? Ou será que isso é necessário? Deus fazer desse jeito e as pessoas irem para o inferno? Então vamos lá. Vamos entender uma coisa. O diabo, o adversário do homem, o adversário do povo de Deus, o adversário do homem como um todo, ele sabe muito bem qual estratégia utilizar para enganar o homem. E uma delas, ele usa da seguinte maneira, para fazer com que as pessoas pensem que, primeiro, que ele, o próprio diabo, ele não existe, tá? Essa é uma estratégia dele. Segundo, é ele fazer com que as pessoas pensem que o inferno não existe, e a gente muitas das vezes escuta as pessoas falando aqui mesmo, né? Falando que mas não é inferno, o inferno é aqui mesmo, sabe? Então, essas duas estratégias, o diabo ele se usa, assim, ele usa muito. Colocar na cabeça das pessoas de que o diabo não existe. 2, colocar na cabeça das pessoas de que o inferno é aqui mesmo. O que nós passamos aqui, o que o homem passa aqui na Terra, nem se compara absurdamente com o que está reservado para o homem condenado no inferno. Mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, nós, como eu falei, cristãos, precisamos ter a convicção, tá, de que o inferno é real. Jesus falou no seu ministério muito sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. E aí, a gente vai entender, que eu vou compartilhar com você aqui o seguinte, ó. Algumas coisas interessantes. O próprio Jesus está dizendo aqui, nesse versículo que nós lemos, Lucas 12, 5, ele está dizendo, vocês têm que temer aquele que, além de matar, né, de permitir que a pessoa morra, a morte, ainda pode lançar no inferno, no tormento eterno. Jesus falou sobre o inferno inúmeras vezes, muitas vezes durante o Novo Testamento, durante o seu ministério. Então, Jesus, ele atesta que o inferno existe. E aí, nós precisamos entender e deixar claro para as pessoas que Deus, ele apesar de ser um Deus bom, ele é um Deus justo, um Deus que cumpre a justiça. Então a justiça, ela precisa ser cumprida, efetivada, independente de quem esteja ali sendo, vamos colocar assim, sendo julgado. Porque, na verdade, ele é que vai fazer, então, ele vai, como um juiz, ele vai bater o martelo e vai dar a sentença. É ele que vai sentenciar. Mas, se você for pensar bem, os juízes, né, num tribunal, quando eles vão julgar alguém e no final efetivar a sentença daquela pessoa, eles não fazem isso da sua própria cabeça. São coletados provas e mais provas, enfim, são analisadas essas provas para que então, mediante o que a lei prescreve ali, em relação ao que foi cometido, então o juiz vai lá e vai efetivar a sentença. Ele não faz porque ele é bonzinho, ele faz porque ele tem que cumprir a lei. Bom, se um juiz aqui, normal, comum, aqui no mundo, ele age dessa maneira, seguindo as leis que foram descritas, determinadas, e para cada tipo de delito existe uma sentença, né? Ele vai cumprir ali de acordo com o que está ali. De acordo com que as provas conforme elas forem apresentadas, ele vai analisando e então no final ele vai dar o veredito. Em relação à vida eterna, Deus é um Deus bom, mas ele é um Deus justo.
Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. E por que nós falamos que Deus é um Deus de amor e é um Deus justo e misericordioso? Porque na Escritura existem vários versículos que diz que Deus ele é amor e ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e alcancem a salvação. E qual verdade é essa que nós precisamos esclarecer para as pessoas? A verdade é Jesus. O próprio Jesus declarou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe atalho nesse aspecto aí. É o caminho. Eu me lembro agora aqui de um trecho de um filme ou desenho, não me lembro agora qual, eu acho que foi um filme, Alice no País das Maravilhas. Vinha ali ela numa trajetória e chegou a determinada altura do caminho, tinha uma bifurcação, um caminho para um lado e um caminho para o outro. E aí ela foi e perguntou qual o caminho que ela deveria tomar. E aí foi dito a ela, olha, você tem que dizer para onde que você quer ir, para eu te então dizer, ó, se você quer ir para tal lugar, o caminho é esse. Se você quer ir para tal lugar, o caminho é esse daqui. Quando nós entendemos que precisamos definir o caminho que nós queremos seguir, nós vamos ter convicção do objetivo que nós vamos alcançar. E aí, nesse trecho do filme, ele fala assim, olha, já que você não sabe para onde ir, qualquer caminho tá bom, segue qualquer coisa. Mas em relação à salvação da nossa alma, o destino eterno, nós temos claramente na Bíblia um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E uma coisa para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, que é interessante. Deus, ele é amor, porém ele é justo, ele é amor e ele é misericordioso, ele é amor e ele quer que todos se salvem, mas ele dá a cada um de nós o poder de escolher qual caminho seguir. E dependendo do caminho que eu e você escolhermos, é o que nós estamos decretando como nosso objetivo final. Então, o inferno é real. E para a gente encerrar, Deus, ele não envia ninguém para lá. Agora, ele permite, de acordo com a escolha que a pessoa fizer, ela então vai ser enviada para lá, para o inferno. Então, Deus é um Deus bom, porém, as pessoas escolhem seguir a este Deus de amor e alcançar uma salvação eterna, paz para sempre, eternamente, ou então ela escolhe rejeitar esse Deus através da pessoa de Jesus Cristo e ela escolhe seguir o caminho contrário ao céu, que obviamente o caminho contrário ao céu é o caminho que vai conduzi-la ao inferno, onde realmente haverá ali tormento eterno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então é um decreto eterno para com essas pessoas que, apesar de Deus ter demonstrado o seu grandíssimo amor, quando em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, da mesma forma aqueles que rejeitam esse amor de Deus provado através do sacrifício do seu Filho Jesus, esses estão indo então para a condenação eterna. Eu espero que você tenha entendido e nesses dias, mais uma vez a gente precisa se alertar para a questão do inferno, que é tão real e Deus, ele é um Deus bom, um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça e a sua justiça há de se cumprir. Querendo eu ou você ou não, ela vai se cumprir. Então, que Deus possa te abençoar abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui e não deixe se levar por essas invenções aí, heresias, dizendo que o inferno não existe,
e que Deus é mau, que isso, que aquilo, querendo taxar, rotular Deus de alguma forma para que você se afaste de Deus. Então, não siga esse tipo de ensinamento. Creia no que a Bíblia efetivamente ensina. E aí então você vai ter a sua mente esclarecida em relação à verdade. Deus te abençoe abundantemente. Faz um comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.